Quando eu sou boa, eu sou boa. Mas quando eu sou ruim, eu sou ótima. Sabe onde eu achei isso? Na Bíblia. Estava lendo aqui sobre uma das minhas as minhas inspirações, que é a Rainha Esther. E eu fiquei imaginando ela recitando essa frase no espelho para ela mesma depois de tudo que aconteceu. Se alguém estiver precisando dessa palavra, vai ficar até o final. Que a gente vai... eu vou partilhar um pouco de como foi que eu tirei essa conclusão. Tá bom? Vamos lá para o livro para o capítulo 9. Só 3 versículos. Tá bom? Vamos lá? E disse o rei à rainha Esther, na fortaleza de Suzã: mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que te fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandamento de hoje e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Gente, mas os homens já não estavam mortos. Entendeu? Entendeu? Eles já tinham sido mortos ao fio da espada. Eles já estavam mortos. Mas mesmo eles estando mortos, o rei perguntou: que tu me pedir, mulher, eu te faço. Essa assim, Pois não quero só eles mortos, enterrados. Eu quero que enforque eles depois de morto. O cadáver lá dos 10 pendurado, ó, na praça. Vocês estão falando de quem mesmo? De Esther, a órfã, boazinha, que agradava todo mundo, escolhida pelo rei. Essa mesmo? Ela, a dita cuja. Gente, o tempo vai fazendo a gente sofrer, penar, perecer, vai moendo a gente, sabe? Aquela história de quem apanha, aprende a bater, sabe? Quem tanto apanha, aprende a bater. No baiano, assim, ó, vai deixando de ser besta. Vai deixando de ser besta. E Esther, todo mundo sabe, não vou nem perder tempo aqui, né? Ela era uma menina, né, órfã, criada pelo primo mais velho, que era como se fosse um tio, e recebeu uma ordem, né, que todas as virgens lindíssimas que se destacavam em beleza devia passar por um procedimento lá de seleção de 1 ano, 6 meses no óleo, 6 em outro, para aquela que o rei se agradasse pela aparência, fosse escolhida para ser colocada no lugar de Vasti, sua primeira esposa, que não tinha obedecido a ele. É aquela história que você já conhece. Mas eu estava lendo aqui que ela se casou com o rei no 7º ano do reinado dele. E isso que a gente leu aqui agora aconteceu no 12º ano do reinado dele. Fiz uma colinha aqui, que eu estava estudando. Então, nesses 5 anos, Esther não tem assim exatamente o que foi que ela passou, o que foi que ela sofreu, o que foi que ela comeu.
Mas eu posso imaginar, havia uma seleção de muitas mulheres de todas as religiões, de todos os caráteres que você imaginar. Então eu imagino que foram imensas, deve ter sido humilhações, ela teve que se esconder quem ela era. Deve ter tido tanta tramóia, tanta coisa. O próprio Assuero, que era um atribulado, um homem velho, que ia pela cabeça dos outros, farrista, só pensava em festa e só pensava em banquete, e era aquele homem assim, ameninado velho, assim, que né? Eu não sei, não foi o plano dela estar ali, ela nunca escolheu estar ali, foi um plano de Deus que ela aceitou, embora ela no início não entendeu, mas quando ela entendeu, ela tomou a posição, colocou a veste de rainha, colocou a coroa de rainha, foi com ousadia, depois de jejuar, depois de consagrar, né? Colocou na mesa quem ela era e que Amã queria matar o povo dela. Amã foi enforcado, Mardoqueu foi honrado, o rei criou um direito de defesa do povo. Vocês conhecem a história. E isso tudo foi amadurecendo Esther. Foi fazendo ela deixar de ser aquela menininha inocente, delicada, parecendo uma pétalazinha de rosa, para ser uma mulher fria, vou dizer logo assim, sabe? Justa. Ela se tornou uma mulher assim, respeitada, entende? Não foi suficiente eles morrerem na guerra que eles armaram com o pai deles para matar o povo dela. Era necessário expor os corpos deles naquela forca. Fico vendo a frieza dela. O que o tempo, o que a vida, o que o sofrimento faz com uma pessoa. E se está escrito na Bíblia, e se for aprovado pelo rei, é aprovado por Deus também. Chega uma hora que a pessoa tem que deixar de ser besta, de ser boazinha demais. E tomar posição. E agir com frieza, assim, com justiça. Deus prometeu a Abraão, nós somos descendência dele por herança, que aqueles que te abençoar, eu vou abençoar, e os que te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. Sabe? E tem inúmeros outros exemplos assim, né? Tá na hora de levantar essa cabeça, deixar de ser boba e agir como tem que agir para impor respeito à posição em que Deus te colocou, sem pena. Para que vejam e saibam, entendam que esse processo que você está passando, você está mudando, está amadurecendo, está crescendo, está aprendendo. E as pessoas têm que lhe respeitar. Não é fazer de gato e sapato e ficar por isso mesmo, não. Perdoar. É porque eu não tenho muito tempo aqui pra gente, né? Mas quem quiser comentar, pode deixar aí no comentário. E é isso aí por hoje. Viu? Ela não teve pena, não. O tempo, a dureza da vida, deixou aquela mulher admirável. Porque eu acho que essa atitude dela foi mais admirável do que o fato dela ter coragem de entrar na presença do rei. Se ele mandar cortar minha cabeça, que corte. Mas eu vou. Já começa daí. E diz pra frente, meu amigo, você só foi eita atrás de eita. Esther virou uma guerreirona, uma mulher decidida, uma mulher determinada, uma mulher impetuosa. Ela se tornou uma mulherona, sabe? Mulherão. Deixou de ser aquela menininha boazinha. E se colocou na posição em que Deus... E tomou posse da posição em que Deus colocou ela. Que esse conselho sirva para as nossas vidas hoje. Alguém está precisando, então... Levanta essa cabeça, não tenha pena não. Lembra de Deus, ó. Não tenha pena de Saul, não. Eu já rejeitei ele, ó. Enche o chifre de azeite e vem pra cá, que eu não tô mais aí não. Ó, larga lá. Viu? Nem toda hora é hora de dozinha, não, viu? Tem hora que a gente tem que agir com frieza mesmo e Deus tá confirmando e ele se agrada. Tá bom? Ele é amor, mas ele é justiça também.
Amém? Deus abençoe.